no começo da década de 60, vem da necessidade de se propor uma reforma que era exigida por uma lei de 1961, não é, que era, digamos, uma lei sobre o sistema educacional, não é, no seu conjunto, e que exigia uma reforma da estrutura das universidades. Os docentes, tirando os catedráticos, não tinham uma posição e nem uma representação política dentro da universidade. O estabelecimento do regime militar, não é, em 64, ela alterou muito rapidamente, não é, esta desparticipação generalizada ou do desinteresse pelas posições políticas, não é? Porque claramente existiu dentro da universidade, não é, dois grupos, uns a favor da reforma e outros pela preservação da estrutura anterior. Quer dizer, a nossa participação, inclusive no conselho universitário, era quase nula, mas aí houve uma coisa curiosa, que um professor da nossa escola foi reitor da USP e depois foi ministro da ditadura, ministro da Educação primeiro, depois ministro da Justiça, que foi quem fez o AI-5, o Gama e Silva. Ele era professor de Direito Internacional no Largo de São Francisco. Havia poucos professores com posições que poderiam ser chamados de esquerdistas, né? O mais atuante era Goffredo da Silva Teles, que publicou, inclusive, um documento, a Carta aos Brasileiros, protestando contra a ditadura, né? E tinha uma pequena representação de estudantes também na congregação. Mas a maioria da congregação era a favor da ditadura, né? Eu tinha acabado de chegar de Toulouse, onde eu fui fazer um curso do doutorado. E voltei para defender o doutorado aqui em São Paulo, na USP. Defendi esse doutorado exatamente num quadro, num clima. A ditadura já tinha subido, não era mais 64, nós já estávamos vivendo 68. Ao chegar aqui em 68, eu notei que o Brasil tinha mudado muito, mas tinha mudado muito desde setembro de 1967. 67, setembro de 67, vamos lembrar que foi quando estourou não só os movimentos de greve e tal, mas estourou uma coisa talvez mais permanente, foi o Alegria, Alegria do Caetano Veloso, só para ficar numa lembrança. Contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro. Mas os outros, o Ponteio. Aqueles festivais de música, de MPB, né, já havia uma participação, uma intensidade ali, e depois Geraldo Vandré. Marinheiro, marinheiro, quero ver você no mar. Eu também sou marinheiro, eu também sei governar. Então começa, especialmente na Faculdade de Filosofia, não é, em grande parte da medicina, um movimento, não é, de encontrar modos de manifestação contra o governo autoritário, desta inquirição dos professores e em momentos de expurgo, e também começaram as capturas, não é? E muita gente com muito medo fugiu. Então
esquentou muito o ambiente político. Os professores não tinham nenhuma organização específica, não é, para atuar. A Associação dos Docentes com os Professores Perseguidos acabou, não é, a antiga associação, e cada um, não é, fazia, digamos, o que podia. E a grande atuação mesmo nesse momento era do movimento estudantil, porque o movimento estudantil era organizado. No final do primeiro semestre de 68, os alunos ocuparam a ECA. Paralelamente a isto, havia comissões que já se tinham organizado no fim do primeiro semestre, de alunos e professores. E por isso que às vezes eu acho que separar os alunos e os professores, porque estão em categorias corporativas, digamos, diferentes, havia muita proximidade nesse momento, você entende? Quer dizer, nunca houve a menor oposição dos estudantes que ocupavam a ECA, dificultando a entrada de professores. Estamos absolutamente juntos nesse movimento. E são as mesmas pessoas, alunos ou professores, que iam nas passeatas e enfrentavam a cavalaria da ditadura. A gente procurava sempre dar uma ajuda, não é? Dar um abrigo, esconder revolucionário, arrumar passagem para sair do país, arrumar contatos no exterior para que essas pessoas obtivessem uma bolsa. Não é que não houvesse atuação, mas era uma atuação muito individualizada. Não havia um organismo, uma instituição de organização dos docentes. Nos termos do artigo 2º e seus parágrafos do Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968... Eu me lembro muito bem que no AI-5, eu estava em minha casa e ouvi pelo rádio também o Gama e Silva, que era ministro da Justiça, furibundo, enfim, acabando com as liberdades e tal. Eu conhecia muito o Gama, nós o chamávamos de Gaminha. Então havia um setor na USP politicamente atrasado. Quando a sociedade deu espaço para isso, esse setor veio à tona, sobretudo da Faculdade de Medicina, onde houve mais perseguição. Na filosofia não havia caracterizadamente um professor que fosse dedurar o outro, eu não me lembro disso aí. Mas nas outras escolas houve muito. Eles não chamavam de traidores, mas a gente chama eles hoje de traidores da universidade. Né? Porque é uma coisa que realmente não pega da universidade, ninguém aceita, é a denúncia de colegas. Isso é considerado, não é, um comportamento muito baixo. Com os senhores, o excelentíssimo senhor ministro da Justiça, senhor Antônio da Gama e Silva. E é assim que Sua Excelência, o senhor Presidente da República, após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar um ato institucional. Este ato institucional dá ao Governo da República os meios necessários e os instrumentos legais adequados para, assegurando a ordem e a tranquilidade, realizar os propósitos e os fins da Revolução de Março de 1964. E o fechamento do Congresso realmente foi um golpe mortal, por assim dizer. Não é? Acabou mesmo, porque você não podia fazer nada, porque não tinha nenhum daqueles mecanismos de prisão, de julgamento, de nada. Era tudo assim, prendia, matava, torturava, demitia, caçava. Não houve professores do Largo de São Francisco cassados, com direitos cassados. Eu soube, depois que tinha sido feita a proposta da minha cassação, do professor Goffredo e do professor Cesarino, mas o professor Gama e Silva recusou, porque disse, não, são meus colegas de congregação, eu não posso fazer isso, né? Foi sorte nossa que ele fosse o ministro da Justiça. Quer dizer, havia prisões absolutamente arbitrárias, que seria o caso de uma interferência jurídica, mas o habeas corpus estava suspenso. Isso foi extremamente importante, né? Para cercear a atividade dos professores de direito e dos advogados. Né? A Faculdade de Filosofia sofreu muito, não é? Sofreu muito.
foi do ponto de vista institucional e, às vezes, físico, pessoal mesmo. Havia depois um serviço de segurança dentro da reitoria. Para a Universidade de São Paulo, o AI-5, não é, digamos, criou uma mão livre dos setores mais radicais do Exército, não é, e do Serviço de Segurança. Foram demitidos um conjunto muito grande de docentes. O Fernando Henrique, que tinha voltado para o Brasil, por exemplo, foi demitido nessa época. Eu morava no Morumbi nessa época. Indo num Volkswagen que eu tinha para a USP, eu vi pelo rádio que eu tinha sido incluído na lista dos professores que iam ser compulsoriamente aposentados. Cheguei lá, cercaram a USP, pegaram todos nós, alunos e professores, num salão grande e tal. Eu sei que, de alguma maneira, eu não fui preso, mas era esse o clima. O que os militares fizeram foi em função de documentos que foram preparados por outros professores. E desde essa época eu conhecia muitos professores, que era do Conselho Universitário. E havia gente de pensamento conservador no Conselho Universitário. Mas não havia ainda o rancor. Em 64 houve rancor, 68 mais ainda. Tinha o Bernardet, não é? Foi demitido também. Por que eu estava na lista dos 25? Né? A interpretação do Paulo, o delator foi o diretor da ECA, né? Com quem eu realmente tive muitos problemas. A lista dos 25 foi um erro da ditadura, porque deu uma projeção fenomenal aos 25. E eles perceberam que era um erro. Então passaram a usar outras técnicas para afastar professores. Entende? Pressionar, comissão de censura, e bem mais difíceis de identificar. Na USP, a cassação foi muito grande, né? E demitiu. A maioria das pessoas demitidas eram de cientistas de valor, sabe? O Hélio Lourenço foi demitido nesse período também. Ele tinha feito uma manifestação junto ao governo contra a cassação dos professores. E para nós, então, ficou sem uma liderança intelectual também, o movimento dos professores. E o movimento estudantil também não tinha mais liderança. Foi um período de aguentar a força da repressão. Então, houve um movimento, digamos assim, de crítica, e crítica cultural e política muito forte. Claro que esse clima mental já vinha sendo alimentado em salas de aula, em movimentos populares, em sindicatos. Na própria igreja já começava. O movimento era muito sutil, muito mais sutil. É um momento, veja só, em que tinha aqui. Nós ouvíamos Bob Dylan, Joan Baez, víamos Bukowski, esses On the Road. É uma época que tinha os Beatles. Havia uma coisa mais sofisticada, com letras fantásticas, com protestos. As canções de protesto eram fantásticas, além do que bonitas, né? Então havia também uma revolução estética no meio disso tudo, uma revolução mental. A gente precisa ficar sabendo de uma vez por todas que eles sempre vão apelar para a violência. E ai de nós, se nós não nos prepararmos para essa violência. Todo esse período, para nós, foi um período muito depressivo. Na época se usava a palavra fossa. Mas não estava na fossa, realmente, entende? Mas tínhamos um espírito de combate, entende? De luta, de resistência e também de se sentir vencido. Anti-imperialismo, antiditadura, manifestações contra a ditadura, passeatas contra a ditadura, mataram estudantes. Essa oposição radical da direita, sabe, foi uma coisa absolutamente vergonhosa. Eu acho que o mais vergonhoso em toda essa história, não é, foi a história da USP com a oposição desses professores de direita, da Faculdade de Direito, e desses professores da medicina. Tinha outros também, mas esse era o forte, o núcleo. Eram catedráticos que não queriam a reforma, que nos viam todos como
comunistas, no pior sentido da palavra, não é se você fosse a favor de seguro-desemprego, você já era imediatamente o comunista, todos nós éramos comunistas, não é? E queríamos destruir a faculdade. Então, a nossa possibilidade de ajudar era mínima, né? Eu poderia fazer manifestações, dar apoio aos familiares, tudo isso, mas não tinha instrumentos jurídicos para agir contra a ditadura, né? A Faculdade de Filosofia foi quem saiu perdendo e até hoje não se recuperou. Eu quero grifar isso, até hoje a Faculdade de Filosofia não se recuperou. É como um pássaro que levou um tiro e ficou meio um pedaço só dela andando por aí. Quando o dogmatismo toma conta da universidade, ela está perdida.